A paz do Senhor a todos que estão assistindo este programa Restauração. Estou aqui eu, irmão Lucas, nosso irmão Guilherme. Estamos aqui juntamente com vocês que estão aí do outro lado assistindo, nossos telespectadores. Irmão Guilherme, nós temos algumas informações para os irmãos que estão assistindo. Nós queremos saudar a todos vocês. Agora eu vou deixar com o irmão Guilherme para trazer as informações. A paz do Senhor, meus amados irmãos. É um prazer estar com vocês aqui nesse começo de tarde, nesse começo de almoço, nesse intervalo. É uma alegria estar com vocês e as informações que nós temos para essa semana da restauração é que estamos numa semana de Santa Ceia. Glória a Deus. Glórias a Jesus. Mais um mês se encerrando, o mês de outubro se encerrando. Estamos entrando agora praticamente já em novembro. Já. Novembro, um mês importante para nós. Eu e o Lucas fizemos a escola de formação de obreiros. Estamos no período de estágio e agora em novembro será concluída a primeira turma da escola de formação de obreiros. A gente vai se formar. Nos formaremos juntamente com a turma do Jubileu da Heróis da Fé, da Escola de Missões. É verdade, né? Então vai ser histórico. Vai ser um novembro bem marcante para o Ministério da Restauração. É verdade. E vai ser na conferência missionária que vai vir agora em novembro, junto com a convenção. Junto com a convenção. E também nesse mês retiro, né? O mês de bastante coisa, né? Novembro tá vindo e cheio de bênçãos para nós. O primeiro retiro geral da juventude, que não vai ser mais de carnaval, digamos assim. É verdade, né? Vai ser em outra data. Esse é o primeiro que eu vou participar. Meu Deus do céu. Claro. Eu participava de longe só assistindo. Agora eu tô aqui. Glória a Deus. Qual a expectativa para esse retiro, Lucas? A expectativa? É uma pergunta que é muito feita antes dos eventos, né? Mas, deixa eu ver. A minha expectativa para esse retiro... Eu assistia de longe, né? Então, sempre quando eu assistia era aquele poderzão caindo, era gente sendo batizada com o Espírito Santo, gente recebendo o poder de Deus. Eu olhava aquilo, eu preciso estar lá, eu nunca fui. E daí, eu assistindo aquilo, eu pensei, o dia que eu for, meu Deus do céu. E aí, a minha expectativa é máxima. Tem uma frase que eu sempre falo, né? Muita gente dá risada, né? A gente não pode colocar expectativa, porque Deus sempre ultrapassa ela, né? Sim. Então, a nossa expectativa é um limite. Eu não quero botar limite para Deus. Quero que Deus faça maravilhas, milagres, prodígios. A minha expectativa é que Deus vai fazer. E essa é a revelação que Deus deu para o pastor Humberto, né? Que ele comentava conosco que lá na EFOR, que ele falava, quando as pessoas iam perguntar para ele, quantas igrejas você pretende ter? Até onde você pensa em ir com o ministério? E ele falava que não, é com Deus. É verdade. E Deus falou que os ramos vinham longe. É verdade. Então, assim, eu pelo tempo que nós convivemos com o pastor Humberto lá na EFOR, eu não vejo que ele pensava em chegar onde está chegando. Por exemplo, Nepal, Índia. Com certeza. Imagina, a gente chegou na Ásia, a Missão Restauração. Chegamos nos Estados Unidos, na Europa. Agora as portas da Espanha são abertas para nós lá. É um avanço no mundo inteiro, né? Isso Imagina? porque era promessa de Deus. É verdade. Ia longe. Imagina se ele tivesse colocado um limite. Ele disse, eu imaginei que ia ter só tantas igrejas aqui no Rio Grande do Sul, no Brasil, era o teto da cabeça dele. Só que aí a gente foi ver que não colocou limite para Deus levou o ministério o mundo inteiro, né? Agora, então, imagina esse novembro que tem para nós, que está por vir agora. Com convenção, com conferência, com retiro. É verdade. Vai ser para todos vai ser uma benção. Quem tiver aí, tiver a oportunidade de ir, não perca. Você tem que estar aqui nesses eventos, participar disso. E eu tenho certeza que Deus vai falar com você e vai ser uma maravilha de Deus na sua vida. Glória a Jesus. E também, não só nos eventos que tem, mas nos cursos também. Nesse final de semana agora que tivemos aqui na sede internacional, curso de ética, ética. Foi uma maravilha. O pastor Mauri ministrou pela parte da manhã no sábado. O pastor Resplantes, presidente de Cavaleiros, ministrou pela parte da tarde. No domingo, o pastor Jacob, pastor presidente em exercício, ministrou todo o evento até encerrar.
E foi uma bênção. Um curso onde Glória a Deus. recebemos a presença de Deus e com certeza a palavra dele. E também no domingo tivemos o batismo nas águas. Com certeza um culto. Ontem tinha 21 pessoas se batizando, né? Glórias a Jesus. 21 pessoas se batizando, coisa boa. E tanto jovens, adolescentes ali, moças, jovens, adolescentes, moços, adolescentes, e também pessoas de mais idade. Pessoas de mais idade, pessoas até deficientes, que não podem andar. Foi uma coisa assim, olha só, todos os tipos de pessoas. Tinha até um irmão lá que antigamente ele era Pai de Santo. E se batizou e estava sendo renovado nas águas ali. Glória de Deus. Que coisa linda de ver a presença de Deus assim, descendo ali naquele lugar. Tinha gente que se batizava. Se tu for parar para ver, o início do batismo foi uma coisa, no meio foi outra e o final foi outra. Porque tava sendo batizadas pessoas bem calmas, assim, né? Só que uma hora desceu o Espírito Santo ali naquele lugar, que até as pessoas que estavam batizando, descendo as pessoas nas águas e levantando, era uma coisa diferente, era uma coisa assim que tu via, parece que era o Espírito Santo descer assim, ó, pá, na hora. A pessoa começava a pular, sentia a presença de Deus, começava a falar em línguas, e, meu Deus, tá sendo batizado ali na hora. Verdade. Desceu o Espírito. E quem quiser ver, para provar que é verdade, abre aí o canal oficial da igreja, é o último vídeo ao vivo, creio eu, que ainda é o último vídeo ao vivo. É só você abrir e colocar ali no momento do batismo que você vai ver que eu tô falando a verdade. Porque uma coisa incrível que aconteceu nesse batismo é que o pastor Jacob, quando vinha um candidato, ele anunciava, esse aqui é o fulano. Contava a história, né? Contava a história. E nós conseguimos, a igreja daí via a vitória que foi. Exatamente. Conseguir entender o contexto histórico da pessoa, até ele chegar ali. Não era só uma pessoa tomando um banho na água ali. Não. Aí tinha ver tudo que aconteceu. Tinha um que a família orava há 20 anos. Meu Deus do céu. O pastor falou e e aquele que tinha tardado, acho que 30 anos da vida dele. Né? E aí, chegou ali naquele momento. Que maravilha. Então tem sido bênçãos atrás de bênçãos para nós na restauração, onde vemos o milagre de Deus. E um mês aqui que Deus nos deu vitória. É verdade. Almas vindo para ele, Deus superando milagres. Tive a vigília do ano feminino também, de sábado para domingo. Foi bênção atrás de bênção aquela vigília. Profecias, testemunhos. E uma vigília com uma dinâmica diferente de leitura da Bíblia. Então não era só um movimento de, por exemplo, uma música para tocar nas emoções das pessoas. Não, tinha a palavra de Deus sendo ministrada a madrugada inteira. É verdade. Palavra, louvor de adoração a Deus e oração. Foi uma vigília extraordinária. Também está gravado, foi gravado ao vivo, então também depois que quiserem na internet, no canal da igreja, vão ver a vigília também. É verdade, foi bênção. Incrível. Tu sabe, uma coisa que eu quero falar para as pessoas que estão assistindo agora, estava vendo na live, acho que estão mais ou menos 19 pessoas. Eu quero pedir para você que está assistindo, para você compartilhar com as pessoas, para você mandar para as pessoas essa programação, que você venha compartilhar ele não só no status, mas compartilha também no privado. Muita gente olha os status, às vezes passa em branco, a gente só está passando ali, a gente nem está vendo o que está acontecendo. Manda no privado, escreve uma mensagem, assiste, tem 2 jovens fazendo o programa, para a gente conseguir ter mais audiência aqui e, ao mesmo tempo, abençoar mais vidas, né? Com a presença de Deus aqui nesse programa, nós cremos que estamos sendo direcionados pelo Espírito Santo de Deus e logo mais vai ter uma mensagem. A gente está baseando tudo isso daqui em Deus. Então, compartilhe para as pessoas serem abençoadas também. Isso tem uma importância tão grande para a questão da internet, porque o YouTube trabalha com algoritmos, né? É verdade. Como o YouTube trabalha com algoritmos, se ele vê que mais pessoas estão acessando aquele canal, estão participando mais naquele canal de comentários no chat, de curtidas, de tempo de pessoas assistindo, de entrando no canal, o YouTube vai entender que esse canal ele é considerado relevante. Exatamente. E vai começar o quê? A espalhar para mais usuários do YouTube. Então, mais pessoas vão ter acesso ao canal. É verdade. Não só aquelas que a gente compartilhou. Sim. Porque nós vamos até compartilhar... gente que não é crente, imagina. Exatamente, nós vamos compartilhar com aquela pessoa vai entrar, e porque aquela pessoa entrou, o YouTube vai pensar, isso aqui é importante, então eu vou espalhar para outras pessoas. Exato. E quanta gente que não fica assistindo aqueles podcasts lá, o pessoal falando tudo que não convém, tudo que não vai trazer edificação nenhuma,
e fica lá horas e horas e horas assistindo, e às vezes não vê um programa que, que vai edificar espiritualmente, que vai falar de coisa sadia, que vai falar sobre Deus. Bah! Mande pelo menos para 3 pessoas, que você vai ver que esse númerozinho aqui vai subir. Mande para pessoa que nem é crente, para ouvir a palavra de Deus aqui nesse lugar e ser edificada de alguma maneira também, né? E também, além de compartilhar, se inscreva no canal também da Rádio Restauração Online, que todos os dias tem programação de vários departamentos, tem programas da juventude, da União Feminina, dos Cavalheiros, da Geração Feliz, da Geração Eleita, todos esses departamentos da igreja, do Ombro Amigo, da Capelania, tem trabalhos aqui no canal da Restauração Online e tem 24 horas de programação. Tem de manhã, à tarde, à noite e também na madrugada com a Rede Mundial de Oração. Então se inscrevam no canal, também ativem as notificações, cliquem no sininho e ativem as notificações, que assim que tiver alguma programação, o YouTube vai notificar vocês. E também o YouTube vai entender que é relevante esse canal a ponto de ligar as notificações. E vai transmitir mais ainda esse canal. Então, subiu já, tá 27 sejam já. participantes então dessa programação. Vamos lá. E também uma paz do Senhor aos irmãos que estão nos escutando na Rádio Esperança. Deus abençoe a todos os irmãos da Rádio Esperança. Na rádio, na 1390, sempre nos escutando, sempre escutando o programa da Restauração, o programa Heróis da Fé, que vem a seguir na programação. Então, Deus abençoe também os irmãos nos ouvindo na Rádio Esperança. É verdade. Deus abençoe. Aleluia. Irmão Guilherme, agora me veio uma pergunta na mente. A gente está vivendo em um ano, ou melhor, a gente está vivendo em uma época que está... Claro, isso aqui não é um... A gente não somos, não. Vamos corrigir o português. Nós não somos nenhum psicólogo, nada desse gênero. Mas nós estamos em uma época que tem acontecido surto de crescimento, assim, de pessoas com doenças psicossomáticas. Doenças como ansiedade, depressão, que são coisas que talvez existiam antigamente, mas não tanto como hoje, né? E a gente olhando para como está a humanidade hoje, como tem tantas pessoas sofrendo com isso, tantas pessoas padecendo por causa disso, não tendo, às vezes, uma qualidade de vida por causa desse problema. Eu estava analisando assim, sabe, que muitas vezes isso acontece porque a pessoa não está se dedicando inteiramente a uma busca a Deus. O seu dia a dia não é um dia a dia direcionado em busca de Deus, né? Aí a pessoa muitas vezes está ali sofrendo, padecendo, e não sabe o porquê, e fica pensando assim, por que a pessoa fica pensando por que ela está passando por aquilo ali. Mas não consegue ver uma solução para uma cura, uma cura para a sua alma, né? Ela sabe que a cura existe em Deus, mas muitas vezes ela não busca isso, ela não se dedica em Deus pedindo ao Senhor, traz alegria. Essa pessoa não busca Deus pedir para que Deus traga alegria para o coração dela, que traga uma paz de espírito, uma paz na alma. Então, nós vemos muitas pessoas que estão padecendo, mas que não estão sabendo aonde encontrar a solução, aonde encontrar um socorro para as suas almas. E uma coisa que eu acho muito interessante é nos Salmos de número 23. E é um versículo que todo mundo conhece, um versículo muito, muito dito, muito falado. E por muitas vezes a gente, por ser um versículo muito dito, muito falado, a gente não dá valor, a gente não dá tanta atenção, né? Por ser uma coisa que é muito dita, né? E tem um versículo que fala no capítulo 23, que diz assim, ó, vamos começar do início, versículo 1. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Agora, olha, o versículo 2 diz uma coisa muito interessante. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Teve um dia que eu estava lá na escola, né? E estava um dia assim de batalha espiritual mesmo. E aí eu estava assim, meu Deus do céu, que batalha. E daí
me veio esse versículo. Ele me faz descansar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. E aí eu comecei a pensar, meu Deus, quem é que está lutando aqui? Quem é que está lutando essa batalha? Quem é que está lutando essa guerra? Naquele momento, quem estava lutando aquela guerra era eu. Sim. Eu estava batalhando ali, meu Deus, que guerra. Só que quando eu recebi esse versículo no meu espírito, eu comecei a pensar assim, meu Deus, mas não sou eu que tenho que batalhar. Porque essa luta, quem vence é Deus, quem tem poder para vencer é Deus. Quem me dá as armas para vencer é Deus. Então, se eu lutar com as minhas próprias forças, eu não consigo. Eu vou ser derrotado, eu vou ser derrotado no sentido assim que eu vou ser atingido por aquela angústia, por aquela tristeza. Mas eu tenho que entender uma coisa. Se não sou eu que batalho, eu tenho que orar, eu tenho que pedir, eu tenho que buscar aquele que vai batalhar por mim. Eu tenho que entender aquele que luta por mim. E quando eu recebi esse versículo no meu espírito, ao mesmo tempo o Espírito Santo fala para mim, esse lugar que tu está lendo, ele existe. Os pastos verdejantes, eles existem. As águas de descanso, elas existem. Elas não estão no mundo físico que você pode ver, que você pode se locomover, em um local físico que você vai. Não, esse lugar ele existe no mundo espiritual. Esse lugar ele existe em Deus. Quando você acessa a Deus e pede para que Ele te leve a esse lugar, leva-me, Senhor, a pastos verdejantes, a um lugar de descanso, águas tranquilas. Quando a gente está numa tempestade, não são águas calmas. São ondas, as águas estão se movimentando a ponto de derrubar aquele barco. De derrubar, de destruir tudo. Mas a palavra de Deus fala sobre um lugar que o Espírito Santo, que Deus guia. A palavra diz, Ele me guia a águas de descanso. Águas tranquilas. Então, águas tranquilas é um local que você está ali com o seu barquinho, que está tudo bem. Uma paz. Só que olha que interessante. Às vezes a pessoa, ela está passando por uma guerra. Nessa terra, ela está passando por uma guerra. Só que ela não sabe que existe esse lugar. Ela não sabe que existe esse lugar em Deus, esse lugar de descanso, esse lugar de paz. Então ela está ali batalhando, tentando sair daquela tempestade. Remando com os seus braços. E não sai do lugar, Porque ela ainda não acessou aonde tem a solução. Aonde tem a solução para a sua vida, a solução para aquela tempestade. Os discípulos, quando estavam com Jesus dormindo, né? As águas começaram a se movimentar. E a Bíblia fala que era num lago. Sinceramente, eu sempre ouvi sobre tempestade no mar. Mas eu não tinha ouvido ainda sobre tempestade num lago. Então eu começo a entender, não, peraí. Aquele momento ali era um momento de teste. Era um momento de teste de Jesus para os seus discípulos. Então, aquele momento ali, Jesus estava olhando para o coração deles. E aí eles se desesperam, meu Deus, eu estou numa tempestade, meu Deus, o que vai acontecer? A gente vai morrer aqui. Só que aí eles não se lembram de uma coisa. Peraí, mas como é que a gente vai morrer se o Criador está nesse barco? Peraí, como é que a gente vai morrer se aquele que manda no mar está aqui dentro? Como é que a gente vai morrer se Jesus está aqui? Jesus não tem como morrer. Então como é que a gente vai morrer? Como é que a gente vai padecer? Se no barco está Jesus. E aí que está. Jesus ele não estava acordado. Jesus estava dormindo, mas era dormindo por um propósito. Para testar a fé dos seus discípulos. Então muitas vezes a gente está numa tempestade a qual a gente não ouve a voz de Deus. A gente não ouve uma resposta imediata. A gente não ouve, às vezes, uma palavra até mesmo de conforto no meio daquela batalha. E a gente está ali, meu Deus do céu, meu Deus do céu, meu Deus do céu, meu Deus do céu. Que é isso, que é isso? Meu Deus do céu. Naquela batalha, tentando remar com seus próprios braços, assim, sair daquela tempestade. E você está no desespero, assim como esses discípulos estavam no desespero. No meio de uma tempestade, pensando, meu Deus, e agora? O que vai acontecer? E aí eles acordam, Jesus.
Está uma tempestade, está uma tempestade. O que vai acontecer, Senhor? Aí, o que Jesus faz? Acalma-te, vento. Acalma-te, mar. Tudo se acalma. E aí Jesus olha para eles e fala: onde é que está a fé de vocês? Onde é que estava a fé de vocês nesse momento? Talvez Jesus queria que naquele momento, aqueles próprios discípulos, debaixo de uma autoridade de Jesus, repreendesse aquela tempestade. Talvez poderia ter acontecido, mas a fé não foi o bastante para viver aquilo. Então veja bem, os discípulos, eles tinham um limite. Eles tinham um limite na sua mente. E eles não notaram que eles colocaram esse limite acima de Jesus. Eles não notaram que naquele barco estava Deus. Naquele barco estava Jesus, que não ia permitir eles padecerem. Agora veja bem, outro exemplo no próprio mar foi o exemplo de Pedro. Quando Jesus diz: vem, pode vir. Ele teve fé para sair do barco, para pisar o seu pé na água e flutuar. E a água a gente sabe que não sustenta nenhuma pedrinha se tu jogar ela, afunda. Agora, a água sustentou pelo poder de Jesus, um homem, andou sobre a água. Só que olha só, Pedro teve fé para ficar em cima da água, dar alguns passos. A sua fé foi até esse limite. Só que o que Jesus queria? Vem até mim, vem até onde eu estou. Só que Pedro foi. O que ele fez? Olhou para as ondas. E aí que está uma coisa. A gente fala: Pedro olhou para as ondas. E pensa assim, a gente começa a falar mal de Pedro, né? O Pedro olhou para as ondas, meu Deus do céu. Mas pensa você no lugar de Pedro. Poxa vida, se Jesus te pede para ir até ele no meio do mar, no meio de uma tempestade, com certeza a maioria não teve numa tempestade. A gente não tem nem noção do que é uma onda maior do que a gente tentando atravessar a gente. Então imagina só, uma baita de uma onda, Guilherme, maior que tu, tentando te engolir. Como é que tu ia ficar? Vai dizer que tu ia ficar corajoso assim: não vai me derrubar. Lógico que não. A gente é ser humano, poxa vida, eu ia ficar com medo. Só que aí que está. Pedro tinha um limite para o poder de Jesus na sua mente. Ele pensava assim, talvez: não, peraí, até aqui vai, mas essa onda aí, não tem como ele parar. E aí, ele olha para a onda e afunda. Porque ele deixou de olhar para Jesus, mas principalmente porque tinha um limite dentro de si. Tinha um limite dentro do coração dele. Ele colocou um limite para Jesus. Peraí, eu consigo andar até aqui, mas eu não consigo chegar até ele, tem uma baita de uma onda tentando me derrubar. Ele colocou um limite. E aí que está. A gente muitas vezes coloca um limite para Jesus. Jesus não pode fazer isso porque isso aqui é além do poder dele. E você faz isso inconscientemente. Porque na nossa mente a gente não vai falar isso. Tipo assim, a gente não vai dizer isso. Eu não vou dizer para o Guilherme: Guilherme, Jesus não tem como fazer isso. Não, mas inconscientemente a gente não crê que ele pode. Então você crê que ele não pode. Se você duvida que ele pode fazer, você crê que ele não pode fazer. Então veja bem, quantos não estão vivendo um milagre? Quantos não estão chegando no local que Deus quer que você chegue, no lugar que Deus quer que você chegue, porque você mesmo está colocando limites para Deus? Então como é que ele vai fazer alguma coisa na sua vida se a sua fé tem limites? Como é que ele vai atravessar um limite que você coloca? Ele quer ver a tua fé. Por exemplo, a mulher do fluxo de sangue. Ela chegou e diz: se eu somente tocar nas suas vestes, eu vou ser curada. Foi isso que ela pensou. E foi isso que ela fez. Ela foi, tinha um monte de gente, ela foi, chegou o braço dela até na ponta das suas vestes, tocou, ela foi curada. Mas olha o que Jesus falou para ela: a tua fé te salvou. Jesus não disse assim, claro, foi ele que curou, mas Jesus não disse diretamente para ela: eu te curei, eu fiz esse milagre. Não, ele disse assim para ela: a tua fé te salvou. Porque a fé dela não tinha limites.
A fé dela foi depositada em Jesus 100%. Até na ponta das suas vestes ela colocou a fé. Então, a sua fé não tinha limites para nada. Ela cria, se eu somente tocar nas vestes dele. A fé depositada em Jesus. Muita gente tem depositado a sua fé no médico. Muita gente tem depositado a sua fé num remédio. Mas aí, quando vai botar a fé em Deus, bota o limite junto. E aí? Como é que Deus vai fazer isso? Pera aí. Ele tem fé que o remédio, ele tem a certeza que se ele tomar aquele remédio, ele vai ser curado. Mas no momento que ele ora, ele não tem fé que eu posso curar ele instantaneamente daquela dor. E aí? Como é que a gente quer que Deus faça algo? Deus quer ver a nossa fé. A nossa fé é como se fosse uma engrenagem para a rodinha girar. Claro, tem momentos que a gente é pego com uma incredulidade. A incredulidade tenta nos atingir, mas Deus, muitas vezes, com a sua misericórdia, ele vai lá e faz o milagre mesmo assim, mesmo com a incredulidade. Mas Deus, se você tem o desejo de agradar o coração de Deus, pelo amor de Deus, não coloca limite na tua fé. Olha para Deus e coloca toda a tua esperança, toda a tua fé, 100%, de que Ele pode fazer. Não acrescenta limites. Não coloca limites. Se a incredulidade tentar bater, manda ela para longe. Repreende a incredulidade. Porque a incredulidade ela não está em você diretamente. A incredulidade é algo que tenta te atingir. Então você tem o poder de mandar ela embora. Porque ela não está em você. O que está em você é o Espírito Santo. Isso está em você. Agora, as demais coisas não estão em você. Elas tentam te atingir. E você, com toda a autoridade do Espírito Santo, repreende. Porque você é lavado pelo sangue de Jesus, você é remido pelo sangue de Jesus. Nós, cristãos, nós somos propriedade de Deus. A juventude leva nas suas costas um lema. Vou abrir um parênteses aqui, a juventude, falando especificamente. O que está escrito atrás nas costas? Geração eleita. Então, peraí. São jovens que Deus elegeu, que Deus escolheu. São propriedade de Deus. Entende? Então, é muito interessante a gente entender que não há limites para Deus. Essas pessoas que estão passando por essa dificuldade, que estão sofrendo com esses problemas, entendam uma coisa. Jesus, ele tem o poder para curar todas as doenças. Não existe limites. Não existe nada que pare Jesus. Não existe montanha que é maior que Jesus. Se você parar para analisar só o universo, os planetas, as estrelas, toda a imensidão que tem esse universo, a pessoa tem que entender que Jesus é maior do que isso até. É muito maior do que isso. Ele criou tudo isso. Então não existe limites, não existe nada que possa parar Jesus, que possa parar Deus. Então essa palavra veio ao meu coração e eu quero deixar isso para vocês. Tu tem algo a comentar, meu Guilherme? É que, irmão Lucas, assim como começou a falar que a nossa realidade presente é muitas questões na mente, né? Batalhas na mente, doenças na mente, essas questões psicossomáticas. Só que, por exemplo, assim, nós, vamos dizer assim, nós não temos um conhecimento assim muito aprofundado nessas questões da psicanálise, etc. Então a gente só consegue ver por um olhar espiritual, não é? E a Bíblia nos mostra que nós temos uma coisa a ser feita, que é lançar sobre Jesus aquilo que nos afeta. Só que, por exemplo, tem um livro do Larry Crabb. Ele é um psicanalista. Ele é cristão. Ele escreveu vários livros, com conselhos, essas questões mais da mente, mas puxar para o lado espiritual. E ele fala assim que ele dá um testemunho dele, que teve um dia que ele estava indo jantar com a esposa dele e mais um casal.
e ele estava dirigindo, indo até um restaurante. Ele sabia onde é que era o endereço daquele restaurante, ele sabia a rota. E a alguns metros ele tinha que dobrar à esquerda para ir no restaurante. Ele sabia disso. Daí a esposa dele falou assim: "Ah, meu amor, tem que dobrar à esquerda." Ele se sentiu ofendido, porque ele sabia qual que era o lugar que ele tinha que ir. Mas por mais que ele sabia qual era o lugar que ele tinha que ir, ele doeu nele, ele ouvir aquilo da esposa dele. Daí fala assim, ó, que ele tinha duas opções. Ou ele ficava bravo com a esposa dele e discutia com a esposa dele ali. "Ah, meu amor, eu sei que é aqui, eu sei, tá, não precisa ficar me mandando, não precisa me ficar falando porque eu sei." Ou é uma segunda opção. Ou ele fingia que nada aconteceu. Ficava quieto e dobrava ali. Só que isso não é não é só isso que a gente tem para fazer. Não tem só esses dois caminhos. Por exemplo, se vem uma luta sobre nós, o nosso caminho não é eu fingir que tá tudo bem. Exatamente. Mas também não é eu reagir de maneira a atacar aquilo com as minhas forças, o irmão falou. Então pensa assim, como é que eu, Guilherme, se eu não tenho condições, se eu tenho limites, que nem o irmão falou. Porque a Bíblia diz em Romanos que Deus nos deu uma medida de fé. Então a fé que eu tenho é diferente da tua fé. Exatamente. A fé que nós temos é diferente da fé de quem nos escuta. Então eu não posso agir de uma maneira que eu vá tentar, vamos dizer assim, fugir daquilo que é a realidade. Porque a minha fé é essa. Essa é a minha fé, é o que Deus me deu. Eu não tenho fé para ficar 20 dias jejuando. Eu não tenho fé para ficar metade de um dia em oração, 12 horas em oração. Eu não tenho essa fé. Eu não tenho a fé de ficar madrugadas acordado, lendo a Bíblia. Só que essa é a realidade. Então, por essa ser a realidade, eu tenho que entender que esses limites estão em mim. Então, eu não tenho que fingir que está tudo bem, porque não está tudo bem. Eu não tenho que fingir que essa angústia, que esse sentimento ruim está tudo bem, porque não está tudo bem. Mas eu também não tenho que reagir a partir dele, dizer, não está tudo bem, então vou me entregar, então vou me jogar as cordas. Não, eu tenho que buscar a Deus. Porque, olha só, Deus nos deu uma fé de crer nele, mas nós vemos que Deus nos deu os dons do Espírito. E um desses dons é o dom da fé. Então, como nós temos o Espírito Santo, se eu buscar a Deus com a minha fé, o Espírito Santo pode operar em mim o dom da fé, sim ou não? Com certeza. Com certeza. Então, quando vem aquela fé, que não é minha, mas é o Espírito Santo agindo em mim, aí eu vou conseguir entender, opa, por que isso aconteceu? Por que eu estou tão longe de Deus? Por que eu não acreditei em Deus antes? Aí o Larry Crabb fala assim, ó, por que dele fala assim, ó, a gente não tem que ficar fingindo que tá tudo bem ou reagir acima daquilo. A gente tem que entender o porquê que aquilo aconteceu. Ele fala assim, ó, que quando aconteceu aquilo com ele ficou pensando, tá, por que eu fiquei bravo com a minha esposa? Soberba, velho. Ele falou, porque eu fui soberbo. Eu era tão soberbo que eu não queria ouvir alguém me mostrar alguma coisa. Então ele falou assim, o que a gente tem que fazer não é fingir que tá tudo bem e nem reagir conforme aquilo, mas entender a origem. Entender o que isso está trabalhando em mim. Então, se eu estou com esse problema mental, qual que é a origem? Ela é algo espiritual mesmo, uma sobrecarga, ou é algo na minha mente? Uma questão mais neuronal, de uma desregulagem de neurotransmissor? Se aqui minha depressão é algo espiritual, é uma opressão do diabo, ou é uma baixa taxa de dopamina no meu cérebro? Que eu posso fazer um tratamento médico sobre isso. Então, sabendo a origem, vai me ajudar a tratar esse mal. É verdade. Aí a pessoa começa a dar toda a fé dela para um remédio. Só que quando vê o problema dela não é físico, é espiritual. E quando vê ela fala assim, não preciso de remédio, eu vou orar. E quando vê o problema dela é físico, ela precisa de um remédio. Então, quando eu sei a origem desse mal, ainda mais uma questão na mente, se eu saber o que tá causando essa depressão, o que me gerou essa angústia, essa depressão, essa ansiedade, vai ter mais a facilidade de agir em cima disso. É verdade. Aí, quando eu consigo entender a origem, eu começo a buscar Deus com outros olhos. Porque pensa assim, ó, a nossa vida é espiritual. Eu, o Senhor, quem nos escuta, quem nos assiste, é espiritual.
Então, a nossa fé, ela não é baseada em coisas que a gente vê. Uhum. E que nem Pedro. Pedro caminhou sobre as águas. E nós também caminhamos sobre as águas. Não de maneira literal, mas representando a nossa fé. Porque a gente está pisando em coisas que a gente não vê. É verdade. É um sol que a gente não vê. É um mistério. Por exemplo, nós da EFOR. O que o irmão vai fazer depois de terminar a EFOR? Só Deus sabe. Só Deus. E eu também. Então, a nossa fé, ela se baseia em algo que a gente não vê. Ai, é verdade. Agora, como é que a gente vai caminhar sem ver? Onde vai colocar o nosso pé? Entendeu? Aí, quando a gente sabe a origem, e porque quando veio a tempestade, o que Pedro fez? Pedro olhou para a tempestade. Aquele mar gigante, como tu falou, não tem o que fazer. Uhum. Eu acho que eu não ia nem afundar, eu ia cair direto assim, bum. Lá no fundo do oceano. Uma tempestade, eu caminhando sobre as águas, aquela onda gigante vindo pra cima de mim. Mas eu acho que eu ia até me jogar ainda assim, pra ser mais rápido. Barbaridade. Só que o que Pedro fez? Ele gritou, Jesus! Jesus, Jesus, Jesus! Agora imagina, o que Jesus fez daí? Estendeu a mão para ele. Olha que coisa incrível! Ele viu a origem. Ele viu que ele estava olhando para a tempestade e ia afundando. Eu pensei, se eu olhei para a tempestade e estou afundando, como é que eu estava caminhando antes? Eu estava para Jesus, então eu vou voltar para Jesus. Exatamente. Jesus! Entendeu? É verdade. Vamos orar sobre isso. Vamos orar agora rapidinho. Vamos orar. Vamos fazer uma oração então, meus irmãos. Vamos estar clamando rapidamente aqui por essas pessoas, por essa situação em si, né? Senhor Jesus, nós estamos diante da Tua presença agora, Pai. Debaixo desse momento, Jesus, que nós estivemos aqui falando, Pai, sobre essa situação, Jesus. Sobre essas doenças psicossomáticas, Jesus, que tentam atingir os Teus filhos. Pai querido, nós não aceitamos isso, Jesus. Nós cremos num Deus que tem todo o poder no céu, na terra, debaixo da terra, sobre a criação, sobre o ser humano por completo. Nós cremos que o Senhor pode fazer milagres. Nós cremos, Pai, que agora, nesse preciso momento, o Senhor pode curar essa pessoa que está assistindo. Nesse simples momento que ela está assistindo uma programação, nós cremos, nós temos fé, Jesus, que Tu podes. Nós não colocamos limites para a Tua fé. Para a nossa fé, digo. Espírito Santo, nós não colocamos limites para o que Tu podes fazer. Esse momento é um momento simples que a pessoa está escutando uma programação, talvez sentada no seu sofá, comendo, almoçando. É um momento simples, mas nós não colocamos limites. Nós cremos que Tu podes agora mesmo tocar nessa pessoa, tocar na mente. Deus, de fazer um milagre. Nós cremos, Jesus. Nós sabemos que não existe impossível. Pai, debaixo desta fé nós oramos agora, Jesus. Destruindo, Pai, toda doença, Deus, que tenta atingir os Teus filhos, Pai. Toda opressão espiritual que tenta atingir os Teus filhos agora, Pai. Neste momento nós repreendemos este mal e cremos no milagre que Tu podes fazer, que Tu vais fazer. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Irmão Guilherme, agora eu olhei para... Glória a Deus. Eu olhei aqui para quem está assistindo, né? 68. Tu viu, ó? Começou com 15. Começou com 15. Agora eu vou fazer mais um pedido. Glórias a Jesus. Para os 68 que estão assistindo, pelo menos mande para 3 pessoas no privado para a gente conseguir alcançar um número ainda maior. Para essa mensagem, ela ir mais longe. Então eu vou te pedir, talvez seja chato agora nesse momento tu tá assistindo, talvez tu tá comendo, talvez tu tá fazendo alguma coisa, não tem como pegar o telefone, mas eu vou te pedir, faz esse esforço de pegar, compartilhar o link, mandar para pelo menos 3 pessoas que você sabe que você não mandou ainda. Não coloca no status, porque no status a gente tá passando assim, ó. Ou coloca para ter um... para colocar ali, para compartilhar, né? Mas a gente sabe que às vezes a gente tá passando no status assim, pá, e a gente nem assiste. O que tá ali a gente não abre. Mas quando você manda no privado, a gente tem uma atenção maior, né? Quando manda no privado. Então manda no privado para a pessoa, até mesmo a pessoa que não é crente, para ela ser edificada aqui nesse momento, nessa programação. Então, por favor, aí, faz esse esforço para nós. Para esse canal, ele ainda ir mais longe, esta programação ir mais longe, e para todos serem abençoados. Irmão Guilherme, Aleluia. Tem um irmão aqui, irmão Joab, deixa o Guilherme falar. Ô, irmão Joab, me ajuda, irmão Joab? Ô, irmão Joab, como é que tá aí? Conta aí as novidades. O irmão Joab é nosso colega da escola, está no estado do Espírito Santo.
Ele é dirigente da igreja São Mateus. São Mateus, né? Cidade de São Mateus. São Mateus. Bah, glórias a Deus. Glórias a Deus. O irmão Ismael perguntou, glória a Deus, paz na tempestade, como está sendo o estágio pós-reforma nesse primeiro mês? E aí, irmão Guilherme, fala um pouquinho do teu estágio. Até difícil chamar as palavras certas porque está sendo estágio. Porque tem sido uma bênção incrível, assim, sabe? Uns milagres que Deus tem feito. Mas abaixo de luta, abaixo de prova. Que por exemplo assim, o I4, as aulas práticas, as aulas teóricas terminaram em setembro. E de setembro até novembro estamos no período de estágio, que é pôr na prática o que aprendemos. Só que cada aluno não é o mesmo, vamos dizer assim, não tem o mesmo estágio. O meu estágio não é o mesmo estágio do Lucas. É. A função que eu tenho é diferente da função que ele faz. Por exemplo, o meu Lucas está estagiando na comunicação da igreja. Eu estou estagiando no ensino da igreja. Então, é coisas específicas, né? Tem irmãos que estão em questão mais pastorais. Outro irmão, por exemplo, o irmão Abner, está lá no vale, cuidando do vale. Bom, Abner, acho que a maioria dos colegas tiraram o chapéu para ele, né? Ficar naquele vale sozinho, tem que ter coragem. Tem que ter coragem. E uma revelação de Deus. Uma revelação de Deus mesmo. Acho que até alguém com coragem não até alguém com lá. coragem não fica lá. Nada contra a questão do vale. Do vale da oração, exato. Mas é que é uma questão mais... Onde assim, uma pessoa vivendo lá sozinha. É uma questão humana. É humana. Pra todo mundo que tá assistindo, você vai querer ficar no meio do mato sozinho, numa casa sozinho. Por isso que a gente tirou o chapéu pro irmão Abner, porque, claro, foi um direcionamento de Deus para a vida dele, de ficar ali. E também está sendo abençoado, eu creio. E ele entendeu a revelação, ele aceitou. É verdade. Isso que é o mais incrível, de entender a revelação. Por exemplo, assim, ó. Eu, antes de vir para fora, eu tinha meus projetos. Aí ele falou, não, tu vai ter que fazer isso aqui. E ele fez isso aqui, ele tinha os projetos dele. E ele entendeu qual era a vontade de Deus. É verdade. E aceitou a vontade de Deus. Só que a Bíblia fala que tem muitas pessoas que escutam a vontade de Deus. A Bíblia fala das mulherinhas que aprendem sempre, mas nunca conhecem a verdade. Então, pensa assim, ó, se eu te dar por exemplo assim, ó, eu tô lá na IFOR. Não, o pastor Humberto tá na IFOR. Eu te dar uma aula lá sobre o que a gente teve, sobre planejamento. Tu entendeu o que o pastor te ministrou para ti? Tu entende, né? Ele explica bem. Só que a prática é que é o segredo. Quantas vezes a gente botou na prática que a gente aprendeu dele? Poucas vezes. Poucas vezes. Poucas vezes. E se tu for parar pra pensar, o que traz o resultado, na verdade, é colocar em prática. Não é só tu ouvir. Exatamente. Ouvir é o ato de tá ouvindo, mas... E o resultado daquilo ali só vai acontecer quando tu praticar. Exatamente. É interessante isso daí. Né? Aí a Bíblia fala que essas pessoas que são assim, né? Que escutam, mas não praticam. A Bíblia diz que essas pessoas são sobrecarregadas de pecados e conduzidas por suas paixões. Então pensa assim, ó, se eu sou sobrecarregado de pecado, eu tenho peso sobre mim, sim ou não? Então, como tá um peso ali em mim, isso aí é terrível. É verdade. O irmão Joab agora colocou aqui. A primeira turma foi do milagre. Frase dita pelo pastor Humberto. É verdade. A turma do milagre. Meu Deus do céu. Porque aqui no Rio Grande do Sul, né, teve a enchente em maio do ano passado. E a escola estava prevista para agosto. Tava sendo preparada, né? Então, no meio então em maio estava sendo tudo preparado. Barbaridade. E mesmo sem ter o tempo hábil para acontecer, ela aconteceu. É verdade. Meu Deus do céu. É um milagre. É um milagre? É um milagre. A turma foi um milagre. Porque os irmãos que viram toda a manifestação da igreja, a igreja foi uma assídua na questão da ajuda nas enchentes. E com equipe de resgate, equipe lá no centro de distribuição, a toda a organização das casas, em abrigos, a igreja se empenhou 100% porque era o foco, era a necessidade. Então a EFOR ficou de lado. Sim. Aí não tinha. E nós chegamos para dar uma ajudadinha lá no processo. Pela misericórdia de Deus. Tem bastante lugar aí que tá assistindo aqui.
Glória a Jesus. Tem Portugal, glória a Deus. A irmã Amanda. Tem Caxias do Sul. Você que está assistindo aí, coloque o lugar que você está assistindo para a gente poder dizer aqui. Já começa a primeira mensagem no chat do meu Fernando Padilha, lá de Maracaju, Mato Grosso do Sul. Olha aí. Glórias a Jesus. Até de Capão estão assistindo o irmão Capão da Richa Carol, Faria. irmão Richa Faria, nosso colega. Deus abençoe, irmão Richa. Paz do Senhor. Aqui, ó. Paz, oração e união, irmãos eforianos. Eforianos virou um, como é que fala? Quase a nossa Virou nacionalidade. Acho que, não sei se o pessoal ouviu, tá longe do microfone. Somos gentílicos daí fora, nossa nacionalidade é aí fora. Somos eforianos. Glória a Deus, tem muitas pessoas, tu já viu que aumentou para 72, Glórias a né? Jesus. Começou com 15, agora tá Glórias a crescendo. Olha aí. Irmão Lucas, e pra ti? Não falou como é que tá sendo o teu estágio? Meu estágio é uma benção. Estou ali na comunicação da igreja com o pastor Rodinaldo. Glórias a Deus. Tá sendo uma benção mesmo. Trabalhando ali na questão dos vídeos, do ministério, ali do canal oficial. A gente está dirigindo o culto de terça-feira na comunicação, nas imagens. Glória a Tá Deus. sendo incrível. Eu gostava muito da questão de gravar, tudo. É porque quem é da comunicação, ele tem aquela vontade de pegar numa câmera, de sair gravando. É Glória a Deus. uma coisa muito, muito incrível. Aí que tá outro ponto do estágio, né? Deus nos colocou, vamos dizer assim, não naquilo que a gente gosta. Uma coisa que a gente se encaixa. Se encaixa, exatamente. Por exemplo, eu tô na parte do ensino. Uma coisa que eu amo fazer é escrever. Guilherme é muito criterioso. Então, ele tá numa função que ele tem que ser criterioso. E pensa assim, ó, se tu falar pra ele, irmão Guilherme, me dá uma frase aí pra eu dar de exemplo. Uma frase? Ah, meu, agora tu me pegou. Acho que é mais questão Literal, ele é muito literal. Eu sou bem literal mesmo. Se fala pra ele, apaga a luz, ele vai só apagar a luz. Se tiver uma mesa na frente, ele não tira nada da frente, ele só vai, ó. Tá, eu desliguei, eu fiz o que tu fez. Ele é 100% literal. Tu tá chamando então de servo inútil, então eu faço o que é pedido. Ao vivo ainda, meu irmão. Ao vivo. O ano convivendo com os colegas, a gente começa a entregar as pessoas, né? É que uma coisa que, assim, ó, por exemplo, a Bíblia diz... Tu vai se basear na Bíblia, teu. Não, calma lá. O que a Bíblia diz sobre nós? Que aquele servo que faz apenas aquele pedido, ele é inútil, né? Sim. Então eu tenho que fazer além da coisa que me É pediram. verdade. Só que se eu fazer além do que me pediram, eu vou ser rebelde. Porque o servo não pediu para fazer aquilo, entendeu? Então o que o servo tem que fazer? O servo tem que fazer o que foi pedido e depois voltar e fazer, por exemplo assim, ó, eu fui lá apagar a luz, apaguei a luz e não arrumei nada. Uhum. Porque a ordem do meu senhor foi apagar a luz. Então eu fiz o que ele pediu. Exato. Ele não pediu para mim arrumar a mesa. Ele não pediu para mim arrumar aquilo, né? Então eu vou lá e faço o que ele pediu. E volto e falo assim, ó, eu fiz o que o senhor pediu. O que mais eu posso fazer? Então eu tenho que ser literal com as escrituras. Eu tenho que fazer o que está escrito. Por isso eu sou criterioso com a palavra, né? Porque se eu fazer além daquilo que está aqui, ou menos daquilo, eu estou errado. Exatamente. Então se eu for literal conforme a palavra, vai ser benção. Porque pensa assim, ó, ontem teve a escola bíblica da juventude, que é aqui na sede separado, né? Uhum. A gente está na lição 2 da revista do Projeto Ideal do Ser Humano para cada... Projeto Ideal do Deus para o Ser Humano. Uhum. E a gente viu ontem que a Bíblia diz em Salmos que Deus escreveria todos os dias da nossa vida. E é todos em totalidade, em todos os tempos possíveis. Uhum. Então, a probabilidade de coisas acontecerem é muito grande. É uma possibilidade enorme. É várias e várias oportunidades, possibilidades. E um projeto ideal. Em meio a um oceano infinito de possibilidades, eu tenho um caminho só para acertar. É verdade. Então, por que eu vou arriscar fazer da minha maneira caminho? Tentar adivinhar ou fazer alguma coisa do meu entendimento, sendo que eu posso errar. Por que eu não vou fazer o que está nas Escrituras? É verdade. Então, eu tenho que buscar a palavra para não sofrer um dano. Porque se eu não fazer conforme está escrito, eu estou lascado. E acho que é por isso que Deus me colocou no ensino. Porque, por exemplo... Isso foi só porque eu falei que ele é literal. Então aí tem que basear nas escrituras da nossa vida. Sim, com certeza, tá certo. Não adianta só aprender e não conhecer na prática, né? Por exemplo, assim, ó, agora, por que talvez você me colocou no ensino? A minha Não, tu
Tu ali no ensino foi tipo assim, ó, um encaixe perfeito do todo tua personalidade. Foi perfeito o encaixe, assim. A gente conviveu um ano, né? Você tá falando? Olha aqui, ó. Vai lá, meu irmão. O irmão Abner, olha lá. Ó. Glória a Deus. Vale da oração na escuta. Oh, aleluia. Todo vale da oração, né? Tá O Richard, deu até saudade de fora. Ô, Richard, vem cá então. Passar uma semaninha lá com o Abner. Vai lá. Glórias a Jesus. Vamos lá. Pessoas. Vamos contar, Guilherme, uma experiência incrível que a gente viveu no Vale da Oração. Nós temos 6 minutos. 6 minutos? 6 minutos dá, a gente corre. Vai. 5? Tá, 5. Vai. Em 5 minutos, contar uma experiência. Vamos lá. É difícil. Não dá, acho que em 5 minutos não dá. Vamos contar uma história menor. Vamos ver uma experiência menor que a gente teve. Menor no sentido de pra gente contar em menos tempo. É porque eu pensei numa, mas passava dos 5 minutos. Aquela da madrugada. Seguinte, então, todo mundo que está nos assistindo, para a próxima programação que a gente vai trazer, a gente vai trazer experiências nossas. A gente vai trazer... Se alguém tiver, lembra a gente, se a gente esquecer, a experiência da madrugada da EFOR. Essa daí, meu Deus do céu, essa daí foi incrível. Acho que foi uma das maiores experiências que nós tivemos no ano inteiro. Foi uma das maiores. Se tiverem na próxima e a gente esquecer, a gente não contar, alguém escreve lá, a madrugada, falaram no passado, lá, na programação passada. Glórias a Deus. Mas, olha, tem muita gente aqui assistindo, Gui. É impressionante. Glórias a Jesus por isso. Coisa boa. Deixa eu ver aqui, ó. O irmão Joab tinha comentado um negócio. Amanhã faz um ano, o Richard falou. Samuel Alberto entrou aqui também, glórias a Deus. Samuel Alberto. Onde é que o Samuel Alberto tá? Ele tá na Bolívia ou tá na Argentina? Tá na Argentina com o pastor Damasceno. Aleluia. Glória a Deus. Tá em Neuquén. Mas também postou foto lá com o pastor que viajou pra Bolívia. Ele viajou pra Bolívia. A obra lá na Bolívia tá abrindo as portas também lá. Graças a Deus. Deus tá abrindo as portas pra iniciar. O irmão Alberto foi quem nos ajudou ali. Tirando o pastor Christian, né? O pastor Christian foi o professor de espanhol da gente, né? O irmão Alberto fazia a gente aprender na prática. E eu acho que ele aprendeu mais o português do que a gente aprendeu o espanhol. O irmão falava espanhol antes de começar a ir fora? Não. E agora? Agora já até fala. Agora está um pouquinho... Tá bueno mi espanhol. Glória a Deus. Então, esse é um ponto importante também de experiência que a gente teve na EFOR, de aprender coisas não só espirituais, mas coisas que vão já no nosso dia a dia. Por exemplo, lá, o irmão, antes de vir para a EFOR, estava em Portugal. Se, porventura, Deus te manda de volta para Portugal, e a Espanha com a porta aberta, o irmão falando espanhol. Glória a Deus. Olha que coisa gloriosa isso. Que coisa gloriosa. Os caminhos de Deus, né? Aí nós tivemos aula de mecânica, de elétrica. Agora, lá na obra e na Espanha, começando, precisa mexer numa fiação lá. Então, olha que coisa gloriosa. Claro, eu vou ligar pro pastor. Eu vou ligar pro pastor Mauro um pouquinho, pastor. Sabe aquela aula lá? Como é que era mesmo? Como é que era mesmo aquele fiozinho? Mas olha que coisa gloriosa. As coisas básicas para uma obra, a gente sabe. A gente sabe construir uma congregação do zero, porque a gente teve aula de construção com o pastor Edson, uma Caroline Lazari. Então, olha que coisa maravilhosa. É verdade. Essas experiências que nós temos para falar nesse pouco tempo que resta, isso. O tempo já está se indo, né? Mas na próxima programação vamos trazer experiências nossas. 56, na verdade. Acho que o meu horário está um pouquinho para trás. Glórias a Deus. Ilha do Pavão, pastor Mateus. Glória a Deus. O irmão Adrian disse que o Lucas está flutuante. Fluente? Glória, fluente. Não, esse é o que encaixou bem no ensino, né? Tu falou esse que encaixou bem no ensino. Agora tu errou o português. Faz parte. Glórias a Jesus. Mas que coisa boa. Pior que tá fluente mesmo, hein, Lucas? Tá fluente mesmo no espanhol. Eu escuto às vezes falando espanhol e tá fluente mesmo. Glória a Deus por isso. Glória a Deus. Então, coisa gloriosa isso. O que Deus tem feito são maravilhas. Irmão Adria, flutuante também, né? Porque a gente falou sobre sobre flutuar, sobre... E falando nisso, até o irmão Jonathan Saraiva tá conosco também. Exato, tu viu o que ele escreveu ali? Lê aí pra gloriosa. nós. Ele escreveu uma coisa importante ali. Particularmente como cristão e psicólogo, fico feliz em ver 2 jovens espirituais conversando sobre esse tema com a prioridade e entendimento, principalmente por vislumbrar o assunto por uma perspectiva bibliocêntrica. Ou seja, olha só que coisa gloriosa isso.
a gente entende, nós espirituais entendemos que essa questão é uma realidade, é o mal desse século, é o jeito do Ayun acontecendo. Mas a gente ainda entende que a resposta para isso é a Bíblia, porque ela é a palavra de Deus, é nela que a gente se baseia. Mais alguém, irmão Lucas? Estamos aí com bastante pessoas. Cerrou? Deus abençoe. Quer não se despedir? Irmão? Ah, tá, perdão. Eu entendi que já tinha cortado. 2 minutos? Não. Segundos? É. Ah, então já foi, então. Se despede, meu irmão. Tá bom, é que eu não tinha entendido. Aqui tem uma sala que a gente não consegue... Se despede, então. Não dá pra ver. Glória a Deus. Meus irmãos, Deus abençoe. Foi um prazer estar aqui conversando Aleluia. junto com o irmão Deus Guilherme. abençoe todos os irmãos. Essa programação. Deus abençoe todos vocês que estão assistindo e que as dádivas do Senhor Aleluia. alcancem todos vocês. Amém.